A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro das Crônicas e hoje nós vamos meditar no capítulo 26, dos versículos 1 ao versículo 5, que nos diz assim: Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei, em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Meus queridos, chegamos ao capítulo 26 do segundo livro das Crônicas dos Reis de Judá, e o que nós vamos perceber aqui é que Uzias, ele sucede o seu pai, que foi morto por causa de suas transgressões contra o Senhor. E agora ele sucede o seu pai, e a Bíblia diz que ele prospera enquanto ele busca o Senhor. Isso é uma chave para que nós tenhamos sucesso ou venhamos a ser bem-sucedidos na maioria das coisas que nós vamos fazer. Ou seja, Deus, ele nos ensina na sua palavra que há um fator de prosperidade, de sucesso naquilo que nós fazemos buscando ao Senhor. Ou seja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos ver que as pessoas que buscaram ao Senhor, elas tinham a possibilidade de ser mais bem-sucedidas naquilo que faziam. Nós vamos ver que aqui o texto afirma que Uzias, ele prosperou, enquanto buscava o Senhor. Olha, eu vou ler com você novamente. O texto diz: E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Quem o fez prosperar? Deus. O texto está dizendo muito claro isso. Deus o fez prosperar enquanto ele buscou ao Senhor. Mas, em contraste com isso, vejamos o que diz o versículo 16 desse mesmo capítulo. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Olha como a soberba subiu no coração deste rei. Eu quero lembrá-lo que este Uzias é o mesmo em que nós vamos ver lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, Isaías citando: No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Lembrou-se? Ótimo, vamos voltar para cá, tá bom? Lá nós vamos chegar posteriormente. Então, este Uzias aqui
nós vamos perceber que teve um reino longo, 52 anos. 55, aliás. Ele governou e ele começou bem o seu reinado. Por quê? Ele começou conforme começou o seu pai. Olha que interessante. Assim como o seu pai começou bem governando, seguindo, aí a orientação do sacerdote, aqui era um profeta, ele foi bem sucedido, mas quando ele prospera, quando ele estabelece, que ele firma o seu reino, aí ele percebe que está tudo tranquilo, tudo em paz, agora ele começa a transgredir contra o Senhor. E isso atrai, no caso dele, uma enfermidade sobre a sua vida. Uma enfermidade. Então, nós não podemos associar enfermidade com pecado. Não podemos, porque existem casos em que as enfermidades não estão relacionadas com o pecado, mas o pecado leva à enfermidade. Ficou claro? Nós não podemos associar enfermidade com o pecado, mas o pecado leva à enfermidade. Por quê? A Bíblia diz que uma vez consumado o pecado, ele gera a morte. A primeira morte que o pecado gera, ela é a morte espiritual, uma separação com Deus. Desta forma, nós vamos entender por que, primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, o texto da ceia vai dizer que há muitos que dormem. A expressão dormir ali é a mesma que Jesus usou para Lázaro, quando disse para os discípulos, ele está morto. Ou seja, a expressão morto é no sentido de espiritual. Ou seja, a pessoa que peca, ela morre espiritualmente, ou seja, está afastada da comunhão com Deus. Mas Lázaro não estava afastado da comunhão com Deus. Eu só estou querendo lhe mostrar que uma pessoa que peca, ela está morta na sua relação com Deus. E logo nós vamos perceber que a primeira epístola aos Coríntios fala primeiramente dessa morte. Mas é natural que esta primeira morte, que é a espiritual, leve também à morte física. Então, é necessário nós estarmos atentos a isso. E o que eu quero lhe instruir nesse capítulo 26 aqui do segundo livro das Crônicas é a ação responsiva de Deus, no sentido de nos mostrar que enquanto nós estivermos buscando a Ele, Ele vai nos fazer prosperar. Ainda que essa prosperidade não seja material, mas não existe prosperidade maior do que nós vivermos uma certeza, uma convicção de que o Senhor está se agradando da nossa vida. Por quê? Isso foi o que trouxe males para a vida de Uzias. Ou seja, ele se ensoberbeceu, ele encheu o seu coração de egoísmo e ele vai para a casa do Senhor oferecer um sacrifício, oferecer um incenso que não era da sua alçada. Então veja que ele se achou uma autoridade que tinha poder em qualquer lugar. Não havia limites para a autoridade que Deus lhe havia concedido. Mas isso não foi o que Deus fez. Deus havia concedido a ele a autoridade de rei. Então, ele tinha que estar satisfeito em assumir a responsabilidade de rei, em ter autoridade aonde o reino lhe concedia essa autoridade e não aonde estava limitado aos sacerdotes do Senhor, porque estes haviam recebido tal autoridade da parte de Deus. Amém? Que nós possamos compreender que nós somos autorizados por Deus a fazer determinadas coisas, mas nós temos que conhecer o limite daquilo que Ele nos concedeu. Isso vai nos trazer a felicidade de servi-lo e fazer o que Ele nos chamou para fazer. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, que a palavra de Deus possa abrir a sua mente, o seu entendimento e nós venhamos compreender que Deus é bom o tempo inteiro e Ele responde às atitudes da nossa fé
para que nós venhamos ser felizes na sua presença. Obrigado pela companhia, continue nos acompanhando, eu lhe aguardo em nossa próxima reflexão.